E você lembra que na peça O Mambembe, em determinado momento, que aquela trupe está na cidade lá de Pito Aceso, eles encenam um espetáculo do coronel lá de Pito Aceso, que estava interessado. Que era uma banca, e a mulher dele é a Yara Cortes. Um espetáculo muito ruim, chamado A Passagem do Mar Amarelo. Não é? Exato? Pois é, essa peça era uma gozação que o Arthur Azevedo fazia com um autor da época, o Comendador Fonseca, que era uma pessoa agradabilíssima, mas muito ruim como autor. E ele escrevia as peças dele, escrevia uma peça chamada Passagem do Mar Vermelho, em que ele contava a história de Moisés, né? Mas era muito ruim. E o Brandão montou essa peça. Essa peça, o Arthur Azevedo, mas ele arrasou com ela na crítica do jornal. Ele era crítico também. Né? Era crítico do jornal A Notícia. Ele arrasou, mas disse, isso é muito ruim, e era muito ruim. Só que, para infelicidade dele, a Passagem do Mar Vermelho... Foi sucesso. Foi sucesso. Apresentou mais vezes que o Mambembe. E ele não se conformava com isso. Mas isso acontece até hoje. Pois é. Agora, conta alguns episódios curiosos sobre o Brandão pra gente. Ah, tem. O livro tem muitas histórias. E, Sérgio, eu não me restringi a contar só a vida do Brandão. Eu fiz a biografia da época do Brandão. Isso, lógico. Então tem muita coisa do teatro da época. Uma coisa que eu achei muito interessante na época e dei muita ênfase são as histórias de morte teatral que não dão certo e acabam virando uma comédia. O Brandão viveu algumas delas e uma delas eu achei particularmente muito engraçada. E isso aconteceu por volta de 1910. Ele estava dirigindo, porque ele também era diretor. Aliás, um excelente diretor, um encenador de mão cheia. Ele estava dirigindo um grupo de atores iniciantes. Eram atores que não tinham muita experiência. E ele dirigia um espetáculo que era um drama muito forte. Ele queria transformar isso num gênero teatral que hoje em dia não existe mais, que é o Grand Guignol. Aquela peça excessivamente naturalista, né? Seu cenário, por exemplo, se passa no açougue, eles penduram carne de verdade, pingando sangue, as cenas de morte, sempre espirra muito sangue, e ele queria transformar essa peça que ele estava dirigindo num Grand Guignol. Tinha uma determinada cena em que um personagem que fazia o papel de filho discutia com um personagem que fazia o papel de pai. Eles tinham uma discussão muito séria, o filho sacava um punhal e matava o pai. Ele disse, eu quero extrair todo efeito que essa cena pode causar. Então ele conseguiu um papo de peru, né, do animal. Ele cortou um papo de peru, fez uma bolsinha, encheu de sangue artificial, né, de tinta vermelha, amarrou numa bolsinha e disse para o ator que está fazendo o papel de pai, você vai pendurar essa sacolinha, essa bolsinha, o papo do peru, e você, na hora da facada, eu quero que você espete o papo do peru, para sair bastante sangue, que eu quero efeito dramático nessa cena. É muito importante. Fura o papo do peru. Tá entendendo? Fura o papo do peru. Tá bom, ensaiaram, viu que dava certo. Na noite de estreia, ele sempre passava pelos atores, olha, fura o papo do peru, o papo do peru. Tá bom. A peça se desenrola até que chega aquela cena fatídica. Os dois atores, lembrando, né, das recomendações dele, fazem a cena com todo o ardor. A discussão é tremenda entre o pai e o filho. Eis que o filho saca do punhal e, ao sacar o punhal, o cabo arrebenta o cordão com o saco, com o papinho do peru. O saco caiu no chão. O filho está com o punhal na mão. O pai está diante dele. O papo do peru está lá no chão. E ele lembrando eu tenho que enfiar no saco. Ah, ele não conversou. Ele se jogou no chão e começou a furar o papo do peru lá no chão. E o pai que estava assistindo, o que fez? Botou a mão no coração e disse, matou-me. E o público veio abaixo depois. Imagina. O Brandão na coxinha dizia, não faça isso, mas ele viu que o público estava rindo, ele acabou rindo também, né? Então você vê como é que se fazia teatro nessa época. E eu tenho dessas histórias de morte os teatral. Os recursos eram muito limitados. Muito limitados. Tem uma outra história também. Eu tenho, no livro tem, dezenas delas, mas tem uma que eu também achei interessantíssima. Tinha um ator que ele tinha uma especial predileção por cenas de morte com arma. Ele tinha coleção de armas, então ele adorava fazer uma cena com arma. Então, um determinado empresário estava distribuindo as peças, disse, eu quero que monte essa. Ele entregou para o encenador agora eu vou
fazer a escalação do elenco. E tinha um suicida, uma pessoa, um personagem que se matava na peça. E aí esse ator, eu quero fazer. Eu quero fazer, você estava com um tiro na cabeça, eu quero fazer. O diretor, o encenador disse, então tá, você vai fazer. Ele saiu, comprou um revólver novinho, que ele queria brilhar naquela cena. Ensaiou a cena maravilhosamente. No dia da estreia, ele próprio cuidava do revólver dele, carregou com a pólvora seca e aguardou aquele momento. Eis que chega a cena do suicídio. Ele entra em cena com as feições compungidas, vai até o proscênio, diz as palavras de um suicida na véspera de se matar, vai até o cenário onde tem um criado mudo, tira o revólver, volta ao proscênio, diz as últimas palavras, encosta o revólver na têmpora e atira. E cai no chão, morto, a plateia delirando. Acaba o espetáculo, foi, nossa, muito aplaudido, muitas pessoas foram parabenizá-lo. E aí acabou aquela festa toda, ele foi procurar o revólver. Cadê o revólver? Tinha sumido. Ele ficou bravíssimo, o meu revólver, como é que faz uma coisa dessa? Ele não conversou, saiu, comprou outro revólver. Segundo dia de apresentação, chega a determinada cena, ele entra da coxia para o palco, segurando uma caixa de madeira. Vai até o proscênio, diz as palavras, mete o dedo no bolso, tira uma chave, abre a caixinha, tira o revólver da caixinha, volta até o proscênio, fecha a caixa, diz as últimas palavras, encosta o revólver na têmpora e atira. Tá! Feito isso, abriu a caixa, botou o revólver dentro, fechou a caixa, tirou a chavinha, trancou, botou a chavinha no bolso, voltou pro proscênio e aí ele caiu morto. Não sem antes levantar a cabeça, virar para o público e dizer assim, esse aqui não me roubam não, e voltou a morrer. Dizer, a plateia delirou, né, com isso, né? O humor dessa época devia ser também avassalador. Pois é. Quem podia resistir a uma coisa dessa? Pois é, era um drama, né, quer dizer, era uma peça dramática, e aí as pessoas caíram na gargalhada, né? Eu tenho a impressão que por essas duas histórias que o Marcos já contou, esse livro é um livro recomendabilíssimo. Porque não é só um livro que conta de uma época do Brasil teatral, como também tem um humor, tem a graça. É um livro divertido. Quer dizer, uma cultura que não é uma coisa pesada, né, massacrante, é uma coisa leve e agradável. Como eu sou jornalista, eu escrevi em estilo jornalístico, tá? É como se estivesse lendo uma notícia no jornal. É muito leve, é levíssimo. E tem muita, mas muita informação mesmo. Embora seja o livro eu dediquei aos artistas do Brasil. Mas é claro que não é um livro só para atores. Qualquer pessoa que gosta de uma boa história, que gosta de sorrir com uma história divertida e que gosta de conhecimento, vai achar o livro muito interessante, com certeza. Ele já vendeu o livro e eu vendo mais uma vez. Eu li e gostei demais. Um prazer muito grande trazer o meu livro aqui no seu programa, o Sérgio.